das suas irmãs, Lídice, né? A sua irmã Lídice nasce... A Regina. E tem essa história também do seu pai circulando. Como é que está narrado aqui, né? A minha irmã, a Regina, nasceu no dia 20 de agosto de 54, né? 1954. E no dia 24, que foi o dia que Getúlio se suicidou, era o dia do meu pai. Então a criança e a mãe ficavam 4 dias no hospital. No dia 24, meu pai então se dirigia ao hospital, a pé, para buscar a minha mãe e a minha irmã. E a cidade estava um caos, né? Meu pai conta que máquinas de escrever eram jogadas dos prédios, as pessoas inconformadas com a morte de Getúlio Vargas, se revoltando, as pessoas chorando na rua. Um clima, era como se tivesse acontecido uma guerra na cidade de Porto Alegre, né? Um clima muito ruim, as pessoas desesperadas, como se tivesse perdido o pai. Isso tem imagem de cinema, para mostrar a importância que tem o cinema na documentação e na política. É verdade. Né? A sensação da forma como meu pai narrava é de que as pessoas tinham perdido o pai, né? Tinham perdido o pai querido. Não era o presidente da República, era o pai, né? Bom, é bem verdade que eu acho que é difícil dimensionar o que representou Getúlio Vargas na história do Brasil, né? Uma pessoa que estava autoexilado numa fazenda em São Borja, né? Consegue virar senador em 2 estados sem ser candidato. E sem sair de lá. Sem sair de lá, que é no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. Ele foi votado, virou senador, viraria senador se fosse candidato, né? Em 2 estados sem sair do exílio. Então... Mas na ocasião, meu pai buscando nas ruas no centro da cidade, indo em direção ao hospital, e ele encontra um parente, e o parente, sorridente, aperta a mão e dá os parabéns para o meu pai. Meu pai fica irado, porque como os parabéns, né, com a morte de Getúlio Vargas, queria agredir o parente, né? Até que o parente se explica assim, não, é pelo nascimento da tua filha, né? Então é um episódio, quer dizer, veja, o meu pai estava buscando a filha, mas o pensamento dele, assim como de todos, né, estavam envolvidos, era na morte de Getúlio Vargas, né? Então eu acho que essa micro história mostra bem o que representou Getúlio Vargas, né, para muita gente, né, nesse país, né? Mais uma vez a importância do cinema, juntando essa história pessoal, que não é apenas pessoal, né, com o clima que você acabou de nos narrar, que está no livro, e aquilo que aparece no filme do Silvio Tendler, né, Os Anos JK. Quer dizer, o Mar de Lama começa a ser espalhado, Lacerda, essa coisa toda, e já tinha o DN na época, né? O DN, e de repente as pessoas se percebem que era uma situação criada, e aquelas imagens, como eu já disse mesmo, assustadoras, assim, e tanto que o próprio Exército recuou, né? Os políticos na época também não se expuseram, os oposicionistas, nessa transição no fim de uma era, né, do Getúlio, né? E foi um período em que a população ela estava muito envolvida diretamente, né? É a primeira vez na história do Brasil, e vamos deixar isso muito claro, né? É a primeira vez na história do Brasil que a população conhece o presidente, né? A história da faixa presidencial nasce com Getúlio Vargas. Antes não existia isso, né? Aquela fotografia com a faixa presidencial é na era Getúlio Vargas em 30 que começa isso, né? Resultado da utilização positiva que ele tinha também do cinema, da rádio. Né? A fotografia, o cinema, tudo isso são símbolos de marketing, né? Que, que a população passou a conhecer a figura do presidente da República. Ele passou a ser uma pessoa familiar, né? Coisa que até Getúlio Vargas, o presidente, era um ilustre desconhecido. Exato. Ninguém sabia quem era, né? E aí era o GG, era o velho. Isso. Né? Todos davam um apelido, né? Coisa que a gente viu aí que desandou na tragédia Collor. Né? Exatamente. De alguma forma. Exatamente. Inventaram, né? Como era uma coisa muito fictícia, não deu certo, né? Mas estão pagando o preço até hoje. Então, né? se tu estudares ali o período de 30, o meu pai nasce em 20, né? Então, o período de 30 até, digamos, 1960, tu tem um processo crescente de envolvimento da população na política. Aí tu tem o início da Rede Globo, em 64, por exemplo, em que começa a construir uma outra visão de política, né? Então tu tem um corte em 64 muito profundo, tanto na parte da televisão, na parte do cinema e na parte da política. Essas 3 vertentes caminham juntas, né?
e acabam construindo uma imagem de política diferenciada, né? Então aí a ditadura cria uma imagem de repressão, de policialesca, né? O cinema, ele acompanha fazendo um cinema despolitizado um pouco, né? Até por forte repressão. E tu tem na televisão a construção de uma imagem de política como sendo a mesma coisa de que autoritarismo, de autoridade e afastado do povo. O inverso que tinha sido construído entre 30 e 60. E a indústria cultural, né? Isso aparece claramente em alguns documentos que a gente vê aqui, mas na narrativa, mesmo que o senhor Geraldo vai dizendo, quando era a Guerra Fria, então era assim, né? Vamos... um filme americano até é cruel dizer e triste, né? Canção da Rússia, recolhe. Recolhe, né? Por causa da palavra Rússia. Né? A palavra Rússia. Então a indústria cultural na época, a Guerra Fria, ela era muito mais óbvia, né? Hoje a indústria cultural é muito mais sutil, né? A televisão é mostrada, a televisão comercial, né? Ela se jacta de ser entretenimento, se jacta de... Estamos aqui para divertir, mas a crueldade da indústria cultural é que ela acaba estigmatizando, né? A política, a história, a cultura, a discussão das questões nossas, né? O que vale é a última novidade eletrônica. Você pode discutir a política internacional, claro, com um olhar sempre norte-americano, sobre o que está acontecendo no Irã, no Iraque. Quer dizer, é aprimorado, né? Aquilo que era do tempo da Guerra Fria realmente era coisa primária e inicial, é isso? É exatamente isso. Né? E hoje no Brasil, eu vou contar o que aconteceu semana passada. Meu filho não é exemplo por causa do convívio comigo. O né? Tiago ou o Vinícius? O Vinícius, né, que mora comigo. Então não é exemplo, mas ele chega para mim e diz assim, pai, eu assisto o jornal e só existe desgraça. De que país eles estão falando? Não deve ser do Brasil, não pode ser do Brasil. Então é aquela visão da catástrofe, né? Quer dizer, o país está mal, está tudo ruim e só existe crime, como se não existisse nada de positivo no país, a ponto de que um piá de 15 anos, né, pergunta, escuta, de que país eles estão falando? Não é do Brasil. Não pode ser, porque eu vejo a realidade, não tem nada a ver com o que a televisão está dizendo. Então tem uma dicotomia muito forte. Né? Zé Augusto, nas últimas páginas do livro, eu vou antecipar porque eu estou entusiasmado, eu vou acabar entregando, mas o livro, ele de alguma forma, a editora Tomo ainda tem alguns exemplares, não passa mais por você, com a editora, né? E seguramente você vai receber muitos e-mails do Brasil todo em relação a isso. Mas tem uma das páginas que é uma história muito pessoal, mas agora você trouxe a público, a gente pode falar, com sua permissão. Né? Uma pergunta que seu pai faz, né? Diz assim, você vai escolher quem, ou você escolhe quem? A política ou a família? Você dá uma resposta e eu digo que você não falou a verdade para o seu pai. Você disse o quê? Eu disse a política. Né? E, na realidade, escrevendo esse livro, fica claro que você escolheu a família. Porque filho de um simpatizante do PTB, um homem admirável como o seu Geraldo, e que dizia assim, esses autoritários, os gorilas, e a sua mãe dizia assim, pare de falar isso, não tenha a boca muito grande diante dos meninos. Quer dizer, você estava sendo criado familiarmente para a política. É essa a interpretação? Na realidade, toda a minha família, a partir da orientação do meu pai e da minha mãe, pela capacidade crítica dele e de comentar as notícias no jornal, que era o grande assunto sempre das refeições, ele formou o pessoal para a política, né? Só que ele não imaginava o efeito que isso teria nas pessoas, né? E em uma ocasião, eu fugindo da Polícia Federal, já tinha sido dado voz de prisão, ele então pergunta o que eu optava. Eu disse a política, né? E esse livro é um pouco a resposta do porquê que eu disse política naquele momento, que talvez pudesse ter sido ao contrário, né? A família, mas a família sob a ótica da política. Né? Política. E todos são José em casa? Todos José e todas Maria. E o José A era Antônio e José Augusto. Isso fez com que houvesse um equívoco próprio da repressão, né? A Polícia Federal, ela tinha o seu sistema de informação precário, né? A informatização não era tão avançada no período, né? E então eles procuraram o José A. Zanirati e entregaram a intimação pelo guia telefônico. E no guia telefônico era o endereço do meu irmão, né? Mas era para mim que morava com meu pai, né? Então deu essa confusão, o que me deu tempo de fugir, né? De ir embora. Tentar fugir, pelo menos. Você conheceu uma cidade nova em função
dessa vida, eu vou usar essa palavra, e não é eufemismo, é verdade. A vida cinematográfica do seu pai e da sua família, uma das histórias que você acabou de contar, acabou fazendo com que você conhecesse uma cidade nova. É isso. Eu tinha, e isso inclusive não está colocado no livro, né? Eu tinha por volta de 8 anos, e dentro da empresa do pai tinha uma tarefa que era a remessa. A remessa era tu preparares o filme para ir para a cidade do interior. Então era colocado no ônibus. E para isso eu tinha que colocar o filme dentro de uma maleta redonda de ferro, colocar o material de reclame, que nada mais é do que o cartaz do filme, para ser exposto na frente do local onde seria exibido, e mais alguns documentos, e o rótulo, dizendo quem deveria retirar na rodoviária e o nome da cidade. E eu tinha então uma lista que meu pai me dava para me fazer certos trabalhos desse processo de remessa. E chegou uma hora, eu fui lá dizer para o pai, tá errado aqui. Por quê, meu filho? Cascavel é nome de cobra. Não, meu filho, é uma cidade do Paraná chamada Cascavel. Mas, pai, existe isso? Existe. Cascavel. E eu estou contando isso porque aqui em algumas histórias eu me lembrei de que o ano passado eu conheci Cascavel, estive numa atividade em Cascavel, e aí voltou à memória esse episódio, né? Quando que eu ouvi falar de Cascavel na minha vida, né?